Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante da base do Goiás que acabou sumindo do time profissional e vi muitos de vocês me perguntando por qual motivo que ele não agregou, não acrescentou, não participou do elenco profissional nesse ano de 2024, que é o ponta direita, ponta esquerda, Alejandro. Jogador muito habilidoso, apenas 17 anos de idade, no Campeonato Brasileiro Sub-17, no Sub-17 do Goiás no ano passado. Ele marcou 6 gols em 10 partidas, fez inclusive bons jogos na categoria pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, ele marcou 4 gols em 9 jogos, sendo inclusive a melhor participação da história do Goiás em um campeonato Sub-17. No Sub-20, de novo, o Goiás também foi bem e teve a presença do Alejandro, ele participou de 2 partidas, entrando no segundo tempo. Fez a sua estreia no profissional naquele último jogo contra o América Mineiro, vocês vão lembrar, vitória do Goiás por 1-0 na Serrinha, na última rodada do Brasileirão. Participou de 28 minutos e existia a expectativa dele jogar, esse campeonato goiano, ou pelo menos integrar o elenco profissional. Mas não, ele só jogou o Alejandro a Copinha neste ano de 2024, a segunda Copinha, já que ele havia participado também como reserva no ano passado. Foi um jogo no ano passado e nesse ano 3 partidas na primeira fase, foi bem o jogador titular e deu uma assistência, tá? Não participou mais de treinamentos no profissional em definitivo. O Alejandro foi titular em um dos 3 jogos do Goiás, na disputa da Copinha com uma assistência. Não ficou, por exemplo, no banco de reservas em nenhum jogo do Goiás no Goianão. Perguntei ao Eduardo Pinheiro o motivo, por que o Alejandro não integrou o elenco de cima deste ano, e ele me revelou que o Alejandro ainda não está 100% adaptado, 100% pronto para o time profissional. E acho uma transição interessante, tá? Eu não vou criticar essa decisão do Eduardo, muito por conta da idade do Alejandro. Ele até usou esse argumento, do jogador ainda ter 17 anos. Agora ele já não pode mais participar do time Sub-17, vai ter que jogar pelo time Sub-20 e será uma nova experiência para o Alejandro. O Goiás, que geralmente vem colocando jogadores no time profissional com a média de 19, 18 anos, tá? O Goiás não está esperando mais aquela coisa do jogador estourar a idade para a base para integrar ele ao profissional, e acho que isso sim é o certo a se fazer, já que você dá mais tempo de preparação de fato para o jogador. Para quem está se questionando também, não é um motivo contratual, o Goiás não está tentando esconder o jogador, já que ele tem contrato no Verdão profissional em definitivo até dezembro da temporada de 2026. Espero muito, desse garoto aí, o Alejandro. Tem um estilo de jogo diferente, com bons dribles, muita velocidade, corta muito bem para a perna direita, 1,75 m de altura, está no Goiás há alguns anos, aqui no site O Gol mostra que ele está desde 2022 no Sub-17, mas ele chegou um pouquinho antes, natural da cidade de Monte Alegre, no interior do Pará, e já tem esse contrato profissional no Verdão. Pode deixar a sua opinião também a respeito do Alejandro, então justificando esta ausência dele no profissional. Acho que merecia algumas chances? Acredito que sim. Campeonato Goiano, na minha avaliação, o Goiás deveria jogar 100% com os garotos da base. Mas como isso não aconteceu, o Goiás está preparando um pouco mais de cautela para o time Sub-20, terá também competições importantes nesse ano. Acho importante você não dar um passo maior do que a perna, nesse caso do Alejandro também. A tendência é que ele pode sim aparecer, por que não? Lá na metade, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Seguindo o nosso vídeo, quero falar também sobre um outro jogador que eu tenho esta mesma filosofia, que poderia ter continuado no Goiás, enfim, mas acabou sendo negociado e voltou à tona no último final de semana, que é o Cauã. 18 anos de idade, um golaço, espetacular, batendo de fora da área, um domínio no peito, uma finalização de primeira contra o Ceará, um empate em 3-3 no último final de semana. Muitos torcedores perguntando, questionando aquela saída, enfim, não gosto de ficar fazendo julgamento moral, o jogador foi sem vergonha nisso, naquilo, porque não vai resolver nada agora e é muito mais caçar encrenca para minha vida. Mas olhando a realidade, o Goiás ele vendeu o jogador por 2,5 milhões de reais naquela ocasião, já quase na metade do ano passado, sendo que o contrato dele ia só até abril desse ano. É óbvio que era um jogador de 17 anos e tudo mais, mas é uma compensação financeira ok, aceitável. 2,5 milhões e conseguiu manter 10%
de uma venda futura. Então, para quem está perguntando, se questionando qual é a porcentagem do Goiás, quando o Cauã for negociado pelo Fortaleza, onde tem contrato até junho de 2028, o Goiás tem 10% desta participação. Não é grande coisa, poderia ter mantido um pouquinho mais, mas do jeito que o negócio estava, mano, tava com cara dele ficar aqui até em abril e acabar deixando o clube de graça, né? Uma história assim muito mal contada. Eu não estou falando que jogar no Fortaleza é ruim, nada disso, mas o Cauã ele era o titular no Campeonato Goiano, a única opção, e ele seria titular também na Série A do Campeonato Brasileiro. O que quero dizer é que hoje, por exemplo, o Cauã poderia estar em um futebol europeu tranquilamente. Você imagina, um jogador de 17 anos, titular em uma Série A pelo Goiás, e marcasse, vamos colocar aí, 5 gols em 38 jogos, pô, já estamos falando de um jogador de 15 milhões de euros, tranquilamente poderia despertar o interesse de gigantes europeus. E da forma que aconteceu também, né, já tinha o Goiás de novo errando nisso, né? A história do Morelli agora recente também deixa isso muito claro. De novo o Goiás no acordo verbal com o jogador, com a família, com o empresário. É óbvio, o cara não foi o mais honesto possível ao não cumprir a sua palavra, tudo bem. Mas a gente sabe como funciona o futebol, né? Esse mundo de faz de conta, de fantasia, ele existe só na cabeça de alguns, né? Infelizmente o Goiás pensou dessa forma no ano passado, acabou que não renovou o contrato com o jogador, e lá no Fortaleza ele não ganha muito mais do que receberia aqui no Goiás, na faixa de 30 mil reais mensais. Se eu não estiver enganado, no Fortaleza é entre 40 e 50 mil. Essa informação da rádio Band News de Goiânia. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Todo sucesso ao Cauã, enfim, um garoto não, tem a sua parcela, tem sim, mas não vou julgar o cara aqui agora, né, que vem de família humilde, enfim, tinha a possibilidade já de pegar uma grana nesta negociação com Fortaleza. Não vou ser duro demais, a gente não entendendo a realidade de perto, tá? Vou colocar de novo nas costas do Goiás, tá? Eu tenho que fazer isso porque você é o clube, você que manda. Não tem essa de ficar esperando o empresário, o que o empresário vai falar, o que não vai, acordo verbal. E se fosse um caso isolado, até tudo bem. Mas a gente já viu o que aconteceu com o Morelli no ano passado. Se o Goiás não abrir o olho, pode perder mais jogadores desse jeito. Tem a parcela de culpa, enfim, eu enxergo com pesar para os dois lados também, porque na minha avaliação seria um jogador titular na Série A, sendo que no ano passado ele só fez um jogo pelo Fortaleza, no time de cima, no Brasileirão, e nessa temporada soma 6 partidas até aqui com um gol marcado. Desafios maiores para o Verdão, eu acho que o Wellington inicia à frente, mas é muito bom para o elenco, para o Goiás em geral, ter 2 bons jogadores para a posição. Já começa a gente ver isso. Por exemplo, eu vejo que o Goiás tem bons laterais esquerdos, né? O Cristiano, para ser um reserva do Sandro, tá ótimo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem bons reservas para a zaga, pode ser o Martin Areia, pode ser o Sidmar, eu traria mais um canhoto. E no meio de campo, o Wellington, o Edson, tem o Nathan Melo também, o Dieguinho pode fazer essa função. No ataque ainda faltam opções para completar esse time. Pode deixar o seu palpite também a respeito dessa sequência de temporada no Goiás e vamos ficar atentos. Até o final de semana eu falo mais com vocês, né, sobre essa estreia ou não do volante Edson, talvez contra o Goiatuba. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes do primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!